Olá, meus irmãos, aqui quem fala é o Henrique Severo, a paz do Senhor a todos. Meus irmãos, esse vídeo de hoje que a gente vai estar falando é sobre o atentado que aconteceu em Israel, dia 9 de maio, que durou 5 dias, e a gente vai ver ali nas redes sociais, nas reportagens, que Israel tinha entrado em guerra, né? Mas a gente vai ficar sabendo aqui nesse documentário aqui a verdadeira real do que aconteceu em Israel e que a gente possamos ficar ligado. E o principal desse vídeo, meus irmãos, que eu venho trazendo para que a gente possa ficar ciente, é para que a gente possamos acordar, observar que as escrituras de Jesus Cristo está voltando. O que aconteceu com Israel é apenas o princípio das dores, é o princípio o sinal que Jesus Cristo está mostrando que ele está à porta, está voltando para buscar a sua igreja, porque quem é cristão, quem é evangélico, ele sabe que o princípio dos sinais da vinda de Jesus Cristo é Israel. A gente sabemos que Israel é a menina dos olhos de Deus. Então, tudo vai começar ali. Então, a gente vai ver aí que, como o vídeo anterior que eu fiz aí, que eu vim falando sobre o relógio do tempo, dos sinais que está acontecendo, que o tempo já se acabando, que Jesus Cristo está à porta para poder buscar suas igrejas. E está aí, ó, mais um sinal que Deus está dando, que Jesus Cristo está dando, que ele está voltando. Israel foi atacado. E isso está para poder ficar pior ainda, para que venha acontecer o quê? Para que o anticristo venha ser manifestado para poder fazer o acordo de paz. O acordo de paz. Então, meus irmãos, vamos acordar para a vida, vamos se orientar. Aqueles que estão afastados, volta para a presença de Cristo. Aqueles que nunca esteve na presença, essa é a oportunidade, e aquele que está dentro fica mais firme ainda. A palavra de Deus ela vai dizer: aquele que está sujo, suje-se mais; aquele que está limpo, limpe-se mais ainda, porque não tem como ficar em cima do muro. Aquele que fica em cima do muro está indeciso, não sabe o que quer para a sua vida. E aquele que não sabe o que quer para a sua vida, infelizmente, a gente sabe qual é o destino. Aqueles que estão sem a veste nupcial, veste a veste nupcial, se limpa, porque Jesus Cristo ele só vai levar aqueles que estão com a sua veste toda branca, para que não venha acontecer como aconteceu aquele intruso que entrou na festa do filho do rei das boldas, e não estava com a veste adequada para poder pegar e participar da festa. Na festa de Cristo não vai participar qualquer um, tem que estar com a veste adequada. Amém, meus irmãos? Vamos assistir o vídeo aí. Passado, mas são histórias recentes. Em 2005, Israel diz: olha, a gente está deixando a faixa de Gaza, isso quer dizer que a gente vai fazer uma retirada unilateral. Isso quer dizer que Israel decide retirar todos os judeus, todos os israelenses de dentro da faixa de Gaza, tanto civis como militares. Pessoal, 21 cidades e comunidades judaicas são retiradas. Todos os judeus civis e militares são retirados de dentro de Gaza e toda Gaza é entregue, pelo menos em teoria, à autoridade palestina. E a ideia era ser um gesto de boa vontade de Israel, dizer: olha, vocês peguem a faixa de Gaza, no futuro vocês vão criar aqui também um Estado palestino, e essa era a ideia.
E as coisas começam bem até 2005 tem eleições para a presidência da Autoridade Palestina, 2006 tem eleições para o legislativo da Autoridade Palestina, mas tudo vai por água abaixo em 2007. Em 2007, pessoal, o Hamas, que é um grupo terrorista, dá um golpe de Estado em Gaza. Eu sei que eu estou indo rápido, pessoal, mas é muita história para contar. Daqui a um pouco a gente vai chegar na parte moderna e a gente vai mais devagar. Mas em 2007, pessoal, um grupo terrorista dá um golpe de Estado e assume o governo da faixa de Gaza. E o que acaba acontecendo na prática é que a faixa de Gaza vai ter um golpe de Estado e vai ser governado pelo Hamas. E a Cisjordânia, ou a parte da Cisjordânia que é controlada pela Autoridade Palestina, vai ser controlada pela Autoridade Palestina e pelo Mahmoud Abbas, Abu Mazen, também ele é conhecido. Abu Mazen, ele vai ser o presidente que foi eleito em 2005. Então, aí acontece na prática que em 2007 acontece um conflito dentro dos próprios palestinos. Entre Gaza e a Cisjordânia, eles vão lutar entre eles. Pessoal, vai ser um conflito super sangrento. Em uma semana, 118 pessoas vão ser mortas pelo Hamas. Palestinos vão ser mortos pelo Hamas e o Hamas toma a faixa de Gaza para eles. E aí começa o problema, porque desde 2007, pessoal, há mais de 10 anos, a faixa de Gaza é controlada por um grupo terrorista que o único objetivo deles é a destruição do Estado de Israel. O único objetivo deles é a destruição do Estado de Israel. Eles não têm prioridade em criar a independência de um Estado palestino, eles não querem cuidar da própria população que está sob domínio deles, eles querem destruir o Estado de Israel. E por isso, infelizmente, eles vão pegar todo o dinheiro que eles têm, todo o dinheiro que eles recebem do Irã e do mundo e investem em terrorismo. E por isso, desde 2007, a população de Gaza sofre muito. A população palestina inocente sofre muito. E por isso meu pai queria contar para vocês uma coisa. Esse conflito, pessoal, não é entre Israel e os palestinos. Isso é muito importante dizer a vocês. A Aline fez uma boa abordagem da questão de como a grande mídia apresenta isto para vocês e nós estamos mostrando a realidade. Porque a mídia fica mais preocupada em conseguir audiência do que em dizer a verdade e fazer uma análise da realidade correta, não é? Não existiu. E nesta semana, vocês acompanharam, nós vamos entrar em detalhes depois, toda essa questão do bombardeio de mísseis dos terroristas em cima da população civil israelense, não é? Tudo isso não alterou a vida e a relação com o povo palestino. Não existe uma guerra entre o povo de Israel e o povo palestino. Existe um grupo terrorista, considerado terrorista não por Israel, mas pelo mundo todo. Agora, a Aline falou do Hamas, eu queria apresentar neste vídeo para vocês a Jihad Islâmica. A Jihad Islâmica é um movimento bancado principalmente pelo Irã, como o Hezbollah no Líbano, não é? Para impor o Islã radical para toda a população. E Israel é um péssimo exemplo, onde convivem o judaísmo, o cristianismo e o Islã, eles querem destruir, porque vai contra tudo. Então, o que aconteceu esses 5 dias até o acordo de paz de ontem, o que aconteceu foi a guerra entre a defesa de Israel e um grupo palestino radical. Não foi a população, não se manifestou, a população não saiu à rua contra Israel. Houve realmente uma coisa, não vou dizer inesperada, né, porque se sabe, mas o Irã estimulando, e a imprensa brasileira, em sua maioria, e a ocidental, digamos, né, não aborda essa questão, né? Depois de 3 gerações, continuam considerando esta população como refugiados, enfim, a Aline vai explicar mais um pouco. Então, pessoal, algumas coisas que eu quero que vocês levem aqui dessa live. A primeira, esse não é um conflito da população palestina com Israel. Esse é um conflito de um grupo terrorista que quer destruir Israel contra o Estado de Israel, inclusive contra os civis de Israel. E a gente vai falar daqui um pouquinho
os civis de todo Israel sofrem por causa disso e também quem mais sofre nisso, quem mais sofrendo é a população inocente de Gaza, que é a sua grande maioria. Pessoal, milhões de dólares todos os anos são doados para a autoridade palestina. E também milhões de dólares são doados à faixa de Gaza. Se vocês já devem ter visto em vários lugares o pessoal fazer campanha de arrecadação de fundos para ajudar a Gaza, porque a população de Gaza sofre. Sim, eles sofrem. Agora o que acontece é que esse dinheiro chega em Gaza e quem é o governo de Gaza que está lá na fronteira pegando dinheiro e recebendo os fundos? É o próprio Hamas. E o Hamas, em vez de pegar esse dinheiro para construir escolas, para construir hospitais, para dar comida para a sua população, para ajudar a reconstruir as casas, eles pegam esse dinheiro e usam na guerra. Porque guerra não é barato. Israel investe bilhões todo ano na sua defesa e, infelizmente, o Hamas investe bilhões, não milhões, milhões todos os anos em terrorismo. Mas essa questão que tu levanta sobre a utilização dos recursos, que muitas vezes são doados pelo mundo inteiro com a melhor das boas vontades, eles usam para guerra, para túneis para invadir. E você sabe o que eles fazem? Eles constroem os túneis embaixo de escolas, embaixo de hospitais, embaixo de instituições diplomáticas, que é para evitar que haja o bombardeio de resposta a isso, não é? Então, o que aconteceu, pessoal, é que em 2005 Israel se retirou da faixa de Gaza e entregou toda a faixa de Gaza para a autoridade palestina. O que aconteceu na prática é que um grupo terrorista assumiu o poder em 2007, que é o Hamas, e desde então mais grupos terroristas começaram a ganhar poder dentro da faixa de Gaza, entre eles a Jihad Islâmica. Que essa semana, pessoal, a última semana que aconteceu, que teve conflito, foi com a Jihad Islâmica, não com o Hamas em si. Só para vocês terem ideia, as mesmas pessoas que fundaram a Jihad Islâmica são as mesmas pessoas que fundaram a Al-Qaeda, do Bin Laden. Pessoal, lembram que explodiu as Torres Gêmeas nos Estados Unidos? A Al-Qaeda? Eles são os mesmos fundadores da Jihad Islâmica. Então imaginem ter alguém com a mesma mentalidade que Osama Bin Laden do outro lado da fronteira, porque é do outro lado da fronteira. E não só isso, também o Hamas tem boa parte da ideologia muito parecida à ideologia do Estado Islâmico, do ISIS, que está hoje em dia principalmente na Síria e no Iraque. Lembram aquele pessoal que decapita as pessoas e que matam qualquer um que não seja da linha deles? Então, isso o Irã continua fazendo, não é? Os homens que se atrevem a se assumir como bissexuais são enforcados, não é? As mulheres são maltratadas, que não usam a burca, não é? E isto é muito pouco abordado pela imprensa internacional, assim. Isto aqui, eles simplesmente, eu quero dizer, nesses 5 dias que houve o conflito da Jihad Islâmica com a defesa de Israel, eles atiraram mais de 1.200 foguetes. A gente vai chegar lá, vai chegar lá, pessoal. A gente ainda vai chegar na semana. Eu só quero que vocês entendam de quem está se tratando, porque é muito fácil dizer, tem míssil voando para cá, míssil voando para lá, sirene, isso e aquilo. Eu quero que vocês entendam do que se trata, porque, outra vez, às vezes falta contexto. E eu acho importante vocês entenderem a realidade e não só um pedacinho da realidade. Mas o que acontece então, o Hamas, o Jihad Islâmico, os grupos terroristas que controlam Gaza, eles oprimem muito a sua população. Por exemplo, eles obrigam as mulheres a usarem hijab, eles começaram a impor vestimentas islâmicas nas mulheres. Eles começaram a perseguir qualquer pessoa que não seja da mesma linha deles, e isso inclui os cristãos. Esses radicais, só complementando, no Paquistão, quem está acompanhando sabe, eles fecharam as escolas e proibiram as meninas de frequentar a escola, se instruir, se formar, né? Elas são consideradas cidadãs de 2ª classe. E, de novo, voltando ao teu primeiro item, a mídia fala muito pouco disso. Então, o que acontece é o Hamas, ele assumiu, os grupos terroristas assumiram e eles estão cada vez mais oprimindo a população de Gaza, tanto muçulmana como, principalmente, quem não é muçulmano, obrigando as vestimentas e uma série de coisas. E principalmente oprimindo quem não é muçulmano, por exemplo, os cristãos. Para vocês terem uma ideia, pessoal, dos 2 milhões de pessoas que moram na faixa de Gaza, quantos cristãos sobraram? Hoje em dia tem 1.100 cristãos morando, segundo os números de 2022, 1.100 cristãos, pessoal. Tinham comunidades cristãs em Gaza desde a época bizantina, comunidades de 1.500 anos
morando em Gaza, com restos arqueológicos e igrejas e comunidades, e simplesmente a comunidade cristã de Gaza, ela teve que ou fugir ou foi exterminada. E um exemplo disso foi em 2008, quando o Hamas fez um ataque terrorista contra o YMCA. O YMCA é uma organização cristã. A Associação Cristã de Moços, todo mundo conhece. Então, a Associação Cristã de Moços, que era um dos grandes órgãos cristãos de Gaza, foi bombardeado pelo próprio Hamas. Pessoal, as pessoas que estavam lá, eles eram cristãos palestinos de Gaza, que as famílias moravam lá há muito tempo, mas eles foram bombardeados e mortos simplesmente pelo fato deles serem cristãos, e eles fugiram. Alguns vieram para Israel, muitos fugiram para a Europa, eles fugiram simplesmente para onde eles conseguiam e praticamente não sobraram cristãos. Então, a gente também tem que lembrar disso, que quem sofre com esse conflito, a gente não está falando da população judaica de Israel, a gente está falando da população palestina inocente, e a gente está falando também das populações perseguidas em Gaza, que isso inclui também pessoas que têm uma fé diferente do que eles querem, que é o Islã sunita radical. E, infelizmente, a gente está vendo esse processo cada vez mais se intensificando, o Hamas cada vez mais ganhando poder, ganhando dinheiro e investindo nisso na destruição de Israel, o centro-sul de Israel. E o que acontece é, no momento que um míssil é lançado da faixa de Gaza para Israel, tem um sistema que se chama Iron Dome, que se chama o Domo de Ferro. Esse sistema, ele descobre que tem um míssil vindo, calcula em segundos, em milissegundos, aonde esse míssil ele vai cair. Se o míssil ele vai cair em um terreno aberto, como por exemplo dentro do mar, em um campo agrícola, em alguma zona desabitada, eles deixam o míssil cair. E se eles veem que o míssil está indo... No mar também pode cair, né? E se eles veem que o míssil está indo em alguma direção de alguma zona habitada, o que eles vão fazer? Eles vão lançar o míssil em contra e explodir o míssil ainda no ar. Pessoal, é a tecnologia mais avançada no mundo no assunto, se chama o Domo de Ferro, Iron Dome, Kipat Barzel, e simplesmente explode o míssil no ar e ele cai, e por isso ele não cai nas cidades israelenses. Mas esse sistema não é 100% perfeito, ele é 99,9% perfeito e podem haver erros. E por isso, da mesma maneira, quando o míssil é lançado, no local que ele deve cair, por exemplo, no bairro X de Sderot, eles vão tocar a sirene naquele bairro ou naquela região onde eles acreditam que pode cair, e por isso a sirene toca. As pessoas precisam ir para a proteção, todo mundo sabe exatamente qual é o sistema de proteção mais perto de sua casa, ou da escola onde está, ou do emprego que está tendo, seu trabalho, sua loja, seu consultório, enfim. E a população de Israel não sofreu. O que aconteceu de óbitos foi uma fatalidade, porque foi a primeira vez que isso acontece. E uma coisa que desculpa ser tão franco assim, mas eu duvido que a grande imprensa tenha informado. Desses mais de 1.200 foguetes, mais de 200 caíram dentro da própria faixa de Gaza, matando a população civil deles, né? E não pedem desculpa, não, nada. Então vocês se perguntam assim, por que a mídia critica tanto Israel? Sabem por quê? Porque é uma democracia. É fácil criticar uma democracia. Eles não conseguem criticar estados que são muito totalitários, eles têm receio. Então fica nisso, né? Olha, Israel Israel atacou os pontos de lançamento de foguetes, as fábricas de A gente já vai explicar, deles, pessoal. né? Eu sempre tô me É que meu pai já conhece o início e o final da história, depois ele quer contar para vocês também. Mas deixa eu contar então, pessoal, o que acontece. Os mísseis são lançados, Israel intercepta a grande maioria desses mísseis, a grande maioria dos mísseis. Parte dos mísseis eles deixam ser caídos em zonas abertas, porque os mísseis para explodir eles no ar são muito caros. Então também tem que $50 mil cada contramíssil. Então, $50 mil cada contra-míssil, 1.200 foram lançados. Façam as contas de quanto dinheiro isso custa para Israel. Mas, no final das contas, Israel vai gastar todo o dinheiro necessário para proteger a sua população. E, por isso, é investida uma quantidade gigantesca de dinheiro, pessoal. Porque são os antimísseis, são os sistemas de sirene, são os bunkers. Porque não adianta tocar uma sirene e tu não ter para onde ir. Hoje em dia, pessoal, toda casa construída em Israel, independente de que lugar em Israel, obrigatório construir um bunker dentro da casa. Meu edifício que eu moro tem bunker, quer dizer,
Os edifícios mais antigos não, mas todos os modernos têm bunker. Então, se investe dinheiro para a construção de bunkers, para sistemas antiaéreos, para sirenes, para tudo que vocês podem imaginar para proteger a população. E isso para toda a população de Israel, não é para a população judaica, e sim para toda a população de Israel, se tem esse investimento para a proteção, mas bem mais, obviamente, na parte sul de Israel, que é onde normalmente tem mais sirenes e onde tem mais conflito, porque eles estão... O sul de Israel, digo, pessoal, é a zona que faz fronteira com a faixa de Gaza. Então, imagina que a faixa de Gaza está no sul de Israel, então, ali em volta. A propósito, eu não comentei no início, pessoal, a faixa de Gaza, ela tem fronteiras, né? Por um lado da faixa de Gaza está Israel, por outro lado está o Mar Mediterrâneo, eles têm uma costa, a propósito, muito bonita, e a parte mais sul da faixa de Gaza faz fronteira com o Egito. Então, a faixa de Gaza tem fronteira com o Egito, com Israel, e tem ali uma costa bonita do Mar Mediterrâneo. Talvez algumas pessoas estejam se perguntando, quem está acompanhando com atenção, imagino que sejam todos, se Israel tem um sistema de defesa que pega os mísseis no ar, por que apita a sirene e as pessoas têm que se proteger? Posso responder a dúvida? Pelo seguinte, porque quando o míssil é atacado por um sistema de defesa, ele se rompe em muitos pedaços. Ele não, é um pedaço de metal que vai cair do céu. Claro. Por isso que as pessoas não é mais a proteção hoje em dia contra a explosão, mas contra os pedaços de metal que caem do céu, dos pedaços de mísseis. E agora, pessoal, outra vez, esses mísseis custam milhares de dólares e são milhares de dólares que deveriam ser usados por bem da população de Israel e da faixa de Gaza. E que, infelizmente, não são. Israel é obrigado a se defender e o Hamas, eles têm a ideologia deles de destruir o Estado de Israel, o que é muito triste de se ver. A vontade de matar Israel, destruir Israel acima de qualquer coisa. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, meu pai já citou isso, mais de 10% dos mísseis lançados da faixa de Gaza para Israel caem dentro da própria faixa de Gaza. Por quê? Porque eles... O negócio está de brincadeira não, mas o negócio está sério. Está sério, infelizmente, muitos estão dormindo. Muitos estão acomodados,